A madrugada caía sobre o Hospital Santa Helena, em São Paulo, com a típica mistura de cheiro de álcool, remédio e chuva. As luzes frias refletiam no chão encerado, e o som dos monitores cardíacos formava uma sinfonia mecânica constante e inquietante. Entre os corredores silenciosos, uma menina de 10 anos, de cabeça raspada e olhar assustado, respirava fundo antes de abrir a porta. Chamava-se Líria, e naquela noite ela não queria mais ser paciente. O corredor parecia infinito. O chão gelado queimava os pés descalços, mas ela não parava. O hospital dormia, mas a culpa de alguém lá dentro ainda estava acordada. Quando empurrou a porta de saída e sentiu a chuva cair sobre o rosto, teve a sensação de renascer. Corria sem saber para onde. Apenas sabia que precisava sair dali. Do outro lado da rua, um homem acordou com o barulho. Era Nando, um morador de rua que dormia sob a marquise de uma farmácia fechada. O cobertor velho estava encharcado e a garrafa de água virada ao lado. Quando viu a pequena atravessando a avenida em plena tempestade, achou que estava sonhando. "Ei, menina!" gritou, mas ela não olhou. A chuva descia pesada, lavando as calçadas e as almas que ainda não sabiam o que procuravam. Líria escorregou, quase caiu, e algo caiu junto dela. Um bracelete hospitalar, branco, com letras azuis. Líria, eminando, se abaixou, pegou o objeto e ficou olhando o nome, tentando entender. Em seguida, correu atrás dela, desengonçado, tropeçando nos próprios passos. "Espera! Você está machucada?" perguntou com a voz rouca. Ela parou de repente, ofegante, com os olhos arregalados. "Não volta para lá. Eles mentem para mim", disse quase sem voz. Por um instante, os dois ficaram imóveis sob a chuva. Ele, um homem cansado da vida. Ela, uma criança que ainda não tinha vivido o bastante para desistir dela. Nando tirou o casaco e cobriu os ombros da menina. "Calma. Aqui fora também dói, mas pelo menos é verdade." Os carros passavam rápido, os faróis iluminavam o rosto pálido da menina e o olhar solidário do homem. Aquela cena, uma criança fugindo do hospital e um desconhecido tentando salvá-la, parecia um encontro improvável. Mas naquela noite, o improvável era o único caminho possível. A manhã seguinte nasceu cinza e abafada. São Paulo parecia presa entre o fim da tempestade e o começo de um novo caos. Sob a marquise de um prédio abandonado na zona central, Nando preparava um fogo improvisado com papelão molhado e pedaços de madeira. Ao lado dele, Líria permanecia encolhida, vestida apenas com a fina roupa de hospital que ainda cheirava a antisséptico. O silêncio entre eles era espesso, como se qualquer palavra pudesse quebrar a frágil trégua que existia ali. Nando olhava de vez em quando para o bracelete que havia encontrado na noite anterior, aquele com o nome da menina, e o girava nos dedos, tentando entender o que uma criança doente fazia correndo sozinha pelas ruas. "Você tem família, menina?" perguntou finalmente. Líria não respondeu. Apertou os joelhos contra o peito e ficou olhando a fumaça subir, como se nela pudesse enxergar um caminho de volta. "Eu só tinha um quarto e uma janela", murmurou depois de um tempo. "Mas me tiraram até o quarto." Nando engoliu seco. Sabia o que era perder tudo. A casa, o trabalho, o respeito dos outros. Viu na voz dela o mesmo vazio que um dia tomou conta dele. Mais tarde, uma mulher apareceu no beco empurrando um carrinho de feira. Era Dona Cida, uma vendedora de café e pão de queijo que costumava passar por ali todas as manhãs. "Ô, Nando!" chamou, surpresa ao ver a criança. "Quem é essa menina?" "A achei ontem. Tava fugindo do hospital." Dona Cida arregalou os olhos. "Do hospital? Mas tá doida, homem. Isso vai dar problema para você." Nando baixou o olhar. Se eu a deixasse lá, talvez ela nem estivesse viva agora. Líria se levantou, encarando os dois. "Eu não volto", disse, firme, com uma convicção que não cabia na idade. Dona Cida ficou sem palavras. A menina tremia, mas havia fogo em seus olhos. "Então, fica aqui um pouco", disse por fim, estendendo um pão quentinho. "Pelo menos come." Líria aceitou com as mãos trêmulas.
O calor do pão era a primeira coisa viva que sentia desde que fugira. E naquele instante Nando entendeu. O silêncio dela não era medo, era sobrevivência. Nos olhos da menina, o que parecia calma era só o barulho do que ela ainda não contou. A tarde caiu pesada sobre o centro de São Paulo. O sol mal aparecia entre os prédios altos e a fumaça dos ônibus. O beco onde Nando e Líria se escondiam tinha cheiro de mofo, de lixo úmido e de lembranças mal enterradas. O fogo improvisado já havia apagado e o vento frio começava a cutucar os ossos. Nando olhava a menina em silêncio. Desde a fuga, ela quase não falava, apenas segurava firme o bracelete hospitalar, aquele pequeno pedaço de plástico branco, sujo de lama, com seu nome escrito em azul. Às vezes passava os dedos sobre as letras, como se quisesse ter certeza de que ainda existia. Esse nome, murmurou Nando. Líria M. Parece nome de flor. Ela levantou os olhos, curiosa. Foi meu pai que escolheu, disse baixinho. Antes de eu ficar doente, Nando se ajeitou. O olhar se perdeu por um instante. Eu também tive um filho, revelou com voz embargada. O Arthur ficou doente do coração. Passou por esse mesmo hospital e... Ele parou, respirou fundo. Nunca mais saiu de lá. Líria o observava atentamente. Pela primeira vez, algo entre eles pareceu se espelhar, a perda dele e o medo dela. Nesse momento, um senhor apareceu no beco. Era seu Raimundo, catador de papel e velho conhecido de Nando. Trazia uma mochila surrada nas costas e uma curiosidade mal disfarçada. E essa menina aí, Nando? Perguntou. Uma amiga, respondeu rápido. Não se mete, mas Raimundo era teimoso. Se aproximou, reparou no bracelete e franziu o senho. Hospital Santa Helena. Conheço esse nome. Trabalhei na faxina lá uns 15 anos atrás. Ele olhou para Líria. Você estava naquele andar. O da ala infantil, não é? Líria se encolheu. Eu lembro de você, continuou o velho. Teve uma confusão feia naquele tempo. Um médico sumiu, uns exames desapareceram. E falaram que uma criança tinha morrido, mas o corpo nunca apareceu. O coração de Nando disparou. Como é o nome desse médico? Perguntou. Dr. Kelman. Ou Kelmende, algo assim. Líria arregalou os olhos. Ele cuidava de mim. A voz dela era um sussurro. E uma noite ele disse que, se eu falasse o que vi, eu não ia acordar no outro dia. O vento soprou forte, apagando as velas do improvisado abrigo. E naquele silêncio sombrio, Nando percebeu que a fuga da menina não era o começo. Era a continuação de uma história que o mundo tentou esconder. O tempo virou de repente. Um vento frio varreu as ruas do centro e a chuva voltou, fina, insistente, como se o céu também quisesse lavar o que vinha pela frente. Nando, Líria e seu Raimundo se abrigaram embaixo de uma marquise, tentando se aquecer com o pouco de fogo que restava numa lata velha. Mas o que realmente queimava ali não era o fogo, era o medo. Seu Raimundo abriu uma sacola e tirou de dentro alguns papéis amassados e amarelados. Eu guardei isso há anos, disse ele. Coisas que achei no lixo do hospital, lá no tempo que eu limpava os corredores. Sempre achei estranho jogarem fora documento de paciente. Nando pegou as folhas, alisou com cuidado. Eram prontuários, laudos, nomes e códigos, e entre eles um relatório carimbado. Transplante experimental, Dr. Kelmendi, projeto 04LM. LM, murmurou ele. Líria M, a menina o olhou assustada. Ele me chamava assim, projeto 4. Eu achava que era brincadeira. O silêncio caiu pesado. Nando se levantou, começou a andar de um lado para o outro. Esse cara mexia com coisa errada. Não era só um médico, era um covarde. Quantas crianças ele deve ter usado nesses testes? Seu Raimundo coçou a barba nervoso. Ouvi dizer que ele sumiu. Fugiu para outro estado quando a polícia começou a investigar. Mas tudo foi abafado. Disseram que não tinha prova. Líria apertou o bracelete no pulso, como se quisesse arrancar o passado da pele. Eu lembro dele dizendo, ninguém vai saber o que aconteceu aqui. O trovão cortou o céu e fez os três se encolherem. Lá fora, o som distante de sirenes se misturava ao vento.
De repente, passos ecoaram na calçada. Um homem de terno escuro passou devagar, olhando para dentro do beco. Trazia um guarda-chuva preto e uma expressão dura. Eles estão perto, sussurrou seu Raimundo. O hospital não quer escândalo. Nando sentiu o sangue ferver. Escândalo é deixar uma menina virar cobaia e fingir que não aconteceu nada. Líria o segurou pelo braço, os olhos marejados. Nando, eu só quero que parem de mentir. Ele respirou fundo. Naquele instante, entendeu que não podia mais protegê-la só com silêncio. Ia precisar enfrentar o que o hospital inteiro tentava esconder. Naquela madrugada, a chuva deu uma trégua, mas o vento ainda soprava como um aviso. Nando não conseguiu dormir. Ficou observando Líria encolhida num cobertor, o rosto pálido refletindo a chama fraca da vela. Desde que o nome do Dr. Kelmendi fora mencionado, ele sabia. O que tinham descoberto era só o início. Logo ao amanhecer, seu Raimundo voltou com notícias. Andei perguntando no antigo hospital, contou. Um enfermeiro velho de lá me disse que o caso da menina desaparecida não foi o único. Outros 4 sumiram nos mesmos meses, todos da ala infantil. Líria levantou o rosto, assustada. Eram como eu? Perguntou. Eram sim, respondeu ele com pesar. Doentes, sem família, gente que ninguém ia procurar. Nando sentiu o estômago revirar. Isso é uma rede, não é? Um esquema inteiro para esconder o que fizeram. Seu Raimundo assentiu. E o pior, o nome do Kelmendi aparece em todos os registros. Sempre ele, sempre a mesma história. A menina segurou firme o bracelete, agora rachado no meio. Eles não queriam me curar, murmurou. Queriam provar alguma coisa. Nesse instante, uma mulher apareceu no fim do beco. Era Dona Cida, a vendedora de café, mas trazia alguém com ela. Uma mulher mais jovem, de olhar cansado e jaleco branco amarrotado. Essa é a enfermeira Darlene, disse Cida, nervosa. Ela trabalhou com o doutor que vocês estão falando. Darlene se aproximou, hesitante. Eu não posso falar muito, mas o que vocês ouviram é verdade. O doutor Kelmendi fazia experiências sem autorização. Disseram que era para salvar vidas, mas a gente sabia que era só para ganhar reconhecimento. E as crianças? Perguntou Nando. Ela baixou os olhos. Algumas morreram, outras desapareceram. Eu mesma vi dossiês sumirem de um dia para o outro. Líria fechou os punhos, lágrimas misturadas com raiva. Então é por isso que ele queria que eu esquecesse tudo? A enfermeira assentiu. Ele dizia, um segredo não existe se ninguém vive para contá-lo. Nando olhou para o céu nublado, o rosto endurecido. Pois agora vai existir. Naquela manhã, o beco virou ponto de encontro. Jornalistas, curiosos e moradores começaram a se juntar. O nome Líria já ecoava pelas ruas como símbolo de algo maior. O amanhecer chegou pesado, com um céu amarelo e abafado sobre São Paulo. As ruas estavam cheias, mas havia algo diferente no ar. As pessoas cochichavam nomes, apontavam celulares, e entre os becos do centro, o caso da menina do hospital já não era mais segredo. Líria tinha se tornado símbolo de coragem. No abrigo improvisado, Nando e seu Raimundo folheavam mais uma vez os papéis da antiga pasta. As letras borradas pelo tempo pareciam agora gritar. Entre as folhas, encontraram o bracelete quebrado da menina, que tinha se partido durante a fuga. Dentro dele, algo chamava a atenção, uma pequena fita de papel enrolada. O que é isso? Meu, perguntou Nando, puxando com cuidado. Líria se aproximou, tremendo. A fita estava escrita à mão, com letras trêmulas, quase apagadas. Se um dia alguém ler isso, saiba, eles trocam resultados, mentem nos laudos e usam crianças sem defesa. Eu tentei impedir. Dr. M.A. Menezes, silêncio. Nem o vento ousou atravessar aquele instante. Esse doutor... murmurou seu Raimundo. Ele trabalhava com o Kelmendi. Nando respirou fundo, o coração acelerado. Isso é a prova. É o que faltava para mostrar que tudo foi encoberto. Líria apertou o bracelete contra o peito. Meu pai também falava de um médico que queria contar a verdade. Ele morreu 2 dias depois de me internar. Disseram que foi um infarto. Mas e se não foi?
O olhar de Nando endureceu. Não foi coincidência. Àquela altura, a história já havia se espalhado pela televisão e pelas redes. Repórteres se aglomeravam na rua de baixo, e o hospital se via pressionado a responder. Uma multidão se formou em frente ao portão do Santa Helena. Cartazes surgiam. Justiça por Líria, não somos cobaias. O diretor do hospital apareceu em rede nacional, tentando conter o escândalo. Mas quanto mais negava, mais provas surgiam. Enfermeiros aposentados, familiares de pacientes antigos, todos começaram a falar. No meio da confusão, Líria observava tudo, com o rosto molhado de lágrimas e chuva. Eu só queria viver, disse baixinho. E agora tanta gente me escuta porque eu sobrevivi. Nando colocou a mão em seu ombro. Você não sobreviveu à toa, menina. Você abriu o buraco no muro onde a verdade finalmente passou. O sol nasceu tímido sobre São Paulo, depois de dias de chuva e tumulto. As ruas, que antes eram apenas cenário da fuga de uma menina, agora carregavam cartazes, velas e orações. O caso de Líria tinha tomado o país. Gente simples, médicos, estudantes, mães, todos queriam ouvir a voz da criança que desafiou o silêncio de um sistema inteiro. Na manhã daquele domingo, Nando caminhava ao lado dela pelas ruas próximas ao Hospital Santa Helena. A multidão se reunia, mas o barulho não parecia importar. Havia um ar de paz, uma calma nova. Você tem certeza que quer entrar? Perguntou ele apreensivo. Líria assentiu. Eu preciso. É aqui que tudo começou. Ao se aproximarem da entrada principal, o portão estava entreaberto. Jornalistas e câmeras esperavam. Lá dentro, os corredores frios do hospital pareciam mais claros do que nunca. Nenhum segurança tentou impedi-los. Parecia que o próprio lugar queria ouvir o que ela tinha para dizer. Líria parou diante da porta da pediatria. O mesmo corredor onde, meses atrás, ela ouvira promessas e mentiras. Do bolso, tirou o bracelete quebrado, agora limpo com o nome dela ainda visível. Líria M. Foi aqui que tentaram apagar meu nome. Disse em voz firme, mesmo com os olhos marejados. Mas enquanto ele existir, ninguém mais vai se calar. Ela colocou o bracelete sobre o balcão da recepção. Uma mulher do hospital, antes indiferente, chorou baixinho. Em seguida, o som das palmas começou. Tímido, depois crescente. As pessoas batiam palmas por ela, por todas as crianças esquecidas. Por cada vida silenciada, Dona Cida, seu Raimundo e até a enfermeira Darlene estavam lá. E no meio de todos, Nando, com o olhar marejado e um sorriso cansado. Você devolveu sentido para essa cidade, menina, disse ele. E para mim também, Líria sorriu. O sol atravessou o vidro do hospital e pousou sobre ela, refletindo no metal do bracelete. Era como se a luz tivesse escolhido aquele instante para selar o fim da dor. Quando saíram, a multidão se abriu para deixar os dois passarem. E enquanto caminhavam juntos pela avenida molhada, o vento leve parecia sussurrar o que todos sabiam. Mas ninguém dizia. Algumas verdades não pedem vingança, pedem apenas que alguém tenha coragem de contá-las.